Seja muito bem-vindo ao Podcast, um podcast para falarmos sobre cultura maçônica e filosofia com muito bom humor. Querido ouvinte, estamos de volta com mais um episódio do Podcast, hoje para falarmos sobre conexão e tecnologia. Como juntar esses dois elementos neste período que vivemos com a pandemia do coronavírus. Quem fala é Luiz Pedroso, cientista político, e comigo hoje... Gabriel Meira, professor. O Eric Damião, médico. E temos também o convidado especial de hoje, empresário da área da tecnologia da informação e venerável mestre, Michael Tati. Boa noite, Michael. Boa noite, meus irmãos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite e dar os parabéns pela iniciativa. Nesse podcast é importante dizer que, apesar de sermos todos irmãos, somos todos da mesma loja, da augusta e respeitável loja simbólica Chama da União, mas isso é um bate-papo entre irmãos. Qualquer opinião expressa aqui não significa a opinião da loja, da maçonaria, nem mesmo da potência, nem do podcast. A opinião dada aqui é a opinião da pessoa que emitiu. E assim eu começo lendo uma frase do pensador e filósofo chinês Confúcio, que fala o seguinte: o estudo sem pensamento é trabalho perdido. O pensamento sem estudo é perigoso. Mano Eric, quais leituras nós podemos fazer pensando em levar adiante os trabalhos, os esforços, os preceitos da maçonaria neste momento tão exclusivo, tão único em que vivemos, em função da pandemia de coronavírus? Eu acredito que nesse momento é a hora de a gente repensar como encontrar as pessoas que são importantes para a gente, de que maneira que a gente pode conversar com as pessoas e, na verdade, o que a gente tem aí com praticamente quase um mês, né, de toda essa modificação que o Covid trouxe para a gente, é que a gente começa a observar que nós, como seres humanos, nos adaptamos sempre e nos adaptamos, inclusive, agora às maneiras com que nos conectamos com outros. Os grupos de WhatsApp, por exemplo, né, ou mesmo de outras redes sociais, se movimentam muito mais, mas, no entanto, não se movimentam necessariamente com qualidade. A gente vê que, por exemplo, as conexões que a gente faz com os nossos familiares, muitas vezes são por grupos, sim, mas a gente passa, dessa vez, quando a gente quer realmente conversar, utilizar chamada de vídeo, que não era uma coisa muito comum pra gente, né? Ou mesmo ligar para as pessoas, coisa que a gente não fazia antes. Por quê? Porque a gente está vendo que os grupos estão sendo bombardeados, muitas vezes, com informações que acabam não acrescentando muito, só aumentando a ansiedade, trazendo informações não relevantes, trazendo informações que não são bem interpretadas por quem lê. A gente está agora, na verdade, cheio daqueles engenheiros de obra pronta, né, querendo trazer soluções, analisando problemas em uma situação em que já foram determinadas as circunstâncias. Então, eu acredito que nesse momento nós, né, como irmãos, devemos nos adaptar a isso também, a manter os nossos estudos, manter os nossos trabalhos, mas principalmente manter as discussões, exatamente como a gente está fazendo aqui. Acredito que essa maneira de interação entre nós, em nós discutirmos e levar essa discussão aos próximos, é uma maneira não ortodoxa, por assim se dizer, mas que com certeza vai acrescentar muito a um segundo momento quando a gente puder olhar para trás e ver o quanto a gente já construiu. Se me permite, eu acredito que são duas facetas dessa facilidade que a tecnologia nos traz, né? Por um lado, nós conseguimos estar perto das pessoas que são queridas por nós, mas, por outro lado, também nós acabamos por polarizar as coisas e, sem ter o diálogo presencial e fazendo a coisa mais fria pelo WhatsApp ou pelo computador, a gente acaba nos distanciando um pouco mais de pessoas com opiniões contrárias às nossas, né? Em tempos de fake news e superficialidade das informações, tudo vira uma guerra.
Se a pessoa não concorda com a minha opinião, essa pessoa não merece meu respeito. Essa analogia que o Gabriel traz, ela é uma analogia que a gente já vem discutindo há bastante tempo, um pouco antes desse momento que a gente está vivendo, né? Nós começamos a utilizar o WhatsApp em massa, eu diria que há 5, 6 anos, principalmente nos meios mais convencionais, entre a família, entre os amigos mais não tão tecnológicos. O WhatsApp se popularizou, e poderia ter sido qualquer outra ferramenta de mensagem, mas se popularizou muito forte aqui no Brasil. E eu lembro de um episódio que aconteceu há aproximadamente uns 4 anos atrás, que dentro do nosso grupo, dentro da nossa loja, a gente sempre teve os grupos distintos, o grupo dos irmãos, o grupo da família, o grupo por grau de maçonaria, para aprendiz, para companheiro, para mestre instalado, para sempre distribuir os assuntos para quem interessasse. Né? Em um determinado momento, no grupo da família, um irmão lançou uma piada que não agradou a maioria das pessoas. E aquilo gerou um estresse tão grande na loja que, naquele momento, eu achei que nosso grupo ia se desfazer por uma brincadeira sem graça. No outro lado, eu também pude me colocar no lugar do irmão, que talvez ele não tinha intenção de magoar as pessoas, ele simplesmente não pensou no alcance que aquela mensagem dele estava tendo. E é isso que eu acho que as pessoas não pensam quando começam a fazer as fake news. Ou pensam, talvez pensem, né? A gente também não pode ser tão inocente. Que lançam uma mensagem que pode atingir centenas de pessoas, as quais não estão preparadas para ouvir aquela mensagem, e podem transformar aquela mensagem não verdadeira numa verdade absoluta e começar a construir discórdia, começar a construir um conhecimento falso, começar a construir uma verdade que não existe. Né? E isso eu acho muito temerário. E aí nós estamos falando num momento que nem este, onde que as pessoas estão recebendo um excesso de informações e fica muito difícil distinguir o que é verdadeiro, o que é útil e o que realmente me faz bem. Né? Talvez se as pessoas parassem no momento de distribuir essa mensagem e perguntassem para si mesmos se aquela mensagem está fazendo bem para a sua família, para os seus mais próximos, aí sim talvez distribuísse. E mesmo assim, aquela mensagem for fazer o bem, validar se ela é verdadeira, procurar alguma fonte confiável, porque às vezes até a intenção de fazer o bem, ela pode chegar e construir uma rede de fake news maior do que a gente imagina. Mano, Luiz, deixa eu te botar no fogo aí. Me diz uma coisa, eu acho que principalmente essa questão, tanto das fake news como do excesso de informação, acaba, de fato, acendendo fogueiras que a gente não esperava que iriam acender. Eu queria, na verdade, era ver contigo qual que é a tua leitura também, assim, de como essas maneiras diferentes de se comunicar parece ser diferente para cada pessoa, ou seja, o quanto uma pessoa tem realmente ideia do impacto que lançar uma mensagem vai ter, né? Como tu faz essa leitura? E interessante, Eric, que complementando assim que o Michael estava falando, a gente vive no que chamamos de era da informação. A gente sai agora de um mundo material, tangível, para um mundo digital, onde a gente não tem uma forma tangível tão exata. Então a gente passa para o intangível. E esse ciclo de renovação que a gente vem passando, e tem alguns pensadores que falam bastante nisso, que a gente saiu de uma era da agricultura, passou por uma era de industrialização e agora chega nessa era de informação. A informação, ela é poderosa. A informação, ela possui um poder absurdo. A gente pode, trazendo para esse novo período, esse novo ciclo da humanidade, a Primavera Árabe, ali em 2011, ela trouxe revoluções que tiraram do poder alguns governantes, e ela foi basicamente construída através das redes sociais. Ela se construiu dessa maneira.
As manifestações que nós tivemos no Brasil, manifestações políticas, de ordem política aqui no Brasil em 2013, da mesma forma, tomaram proporções muito grandes através das redes sociais. E hoje, quando a gente pega e fala de informação, como que essa informação ela pode ser bem aplicada e mal aplicada? Eu vou te dar um exemplo, Eric, do que eu vejo como um excelente uso, tanto da tecnologia quanto do poder da informação. Tem um perfil no Twitter, Serenata de Amor ou Serenata do Amor, algo assim. Eles fazem auditoria automática usando robô, utilizando a inteligência artificial para ver se as contas públicas estão batendo. Então, ou seja, uma auditoria das contas públicas feitas por robô. E aí, olha que interessante, você está num restaurante, isso acontece, e aí você vê um deputado ali, um senador, e você fala, cara, esse cara é uma figura pública. Será que ele está pagando esse churrasco e junto para esses assessores todos com dinheiro público? Você manda um Twitter para esse robô, Rose se chama. Você manda um Twitter para a Rose, ela faz análise depois se aquela conta daquele restaurante naquele dia foi realmente utilizado dinheiro público ou não. Então, assim, as pessoas, de um modo geral, elas têm noção da informação e do poder da informação. E muitas vezes, na minha interpretação, elas acabam utilizando isso para o bem ou para o mal. Então tem a parte do eu não tenho total ciência ou consciência, mas eu acredito que sim, a gente tem muitas das coisas que nós fazemos nas redes sociais, nós fazemos com a informação que ela chega hoje, ela acaba sendo consciente e isso traz consequências, como o Gabriel colocou. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta, acabei indo um pouco além aqui. Não, mas eu acho que chegou assim, mais ou menos aonde eu queria também contemplar, porque deu para ver, na verdade, que o raciocínio é mais ou menos nesse sentido, assim. O que tu ia falar ali, mano, Gabriel? Para nós, réis mortais, que não podemos ter esse acesso remoto da Rose, né? Quando formos passar essas informações, existe os 3 filtros de Sócrates, né? Contando a história rapidinho, assim, certa feita, um homem esbaforido chegou-se a Sócrates e sussurrou-lhe aos ouvidos: escuta, na condição de teu amigo, tem uma coisa muito grave para dizer-te. E aí Sócrates diz: espera. Ajuntou o sábio prudente: já passaste o que vai me dizer pelos 3 filtros? E aí o rapaz diz: 3 filtros? E aí Sócrates diz: sim, meu caro amigo, 3 filtros. Observemos se a tua confidência passou por eles. O primeiro é o filtro da verdade. Guardas certeza absoluta quanto àquilo que pretendes me comunicar? Bem, pensou o interlocutor, assegurar mesmo não posso, mas ouvi dizer, e então? Aí Sócrates diz: exato. De certo peneraste o assunto pelo segundo filtro, da bondade. Ainda que não seja real o que julgas saber, será que pelo menos é bom o que queres me contar? Hesitando, o homem replicou: isso não, muito pelo contrário. E aí Sócrates diz: então recorramos ao terceiro filtro, o da utilidade, e notemos o proveito do que tanto te aflige. Útil? Questionou o visitante ainda agitado. Útil não é. E aí Sócrates diz: bem, se o que tens a me confiar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que nada vale em casos que não são benéficos ou proveitosos para nós. Então, antes de nós começarmos a espalhar coisas, informações, enfim, notícias para os outros, que passemos elas pelos nossos 3 filtros, né? Vamos ver se aquilo que a gente está falando é realmente verdade, vamos atrás da informação, vamos buscar mais sobre aquilo. Depois, vamos ver se vale a pena aquilo, se é útil aquilo que a gente vai comentar. E pela terceira, se é bom, né? Então, acho que vamos por esse caminho. Uma coisa que eu estava pensando, né? A gente pode, claro, e a gente vai variar muito, porque a gente tem muitos usos bons e usos ruins, né? E claro que quando a gente começa a falar de fake news, começa a falar desse excesso de informação, não tem como a gente não pender para um lado ruim. E como a gente está agora muito ligado à internet, muito ligado com esses meios de conexão virtual, a gente acaba lembrando desses problemas. Mas, no entanto, eu acho que vale a pena a gente lembrar das soluções que está trazendo e de coisas boas relacionadas a ela.
Eu queria perguntar para o Mano Michael, então, é empresário, né, da área de TI, e novamente, assim, eu acho que o ambiente virtual já era uma ferramenta comum, mas que com certeza, nesse momento, vai estar sendo explorado de uma maneira diferente. Como que está sendo a conexão, não só, Mano Michael, para efetividade do trabalho, mas a conexão, literalmente, com as pessoas que trabalham contigo? Bom, mano, apesar de nós sermos uma empresa de tecnologia, até o dia que nós fomos obrigados a transformar o nosso negócio em 100% home office, nós tínhamos uma dificuldade imensa de acreditar no modelo, justamente pela falta da proximidade das pessoas que isso ia gerar. Sendo muito prático, nós somos uma empresa de desenvolvimento de software, trabalhamos com times, né? São 5 times de desenvolvimento. E em muitos momentos, quando os projetos começam a andar, se a gente não tem aquele controle próximo, se a gente não tem aquela interatividade, se a gente não tem aquele olho no olho com as pessoas, os projetos não chegam ao resultado que precisam chegar no tempo que precisam chegar. E aí, na nossa cabeça, na cabeça minha e do meu sócio, como isso ia funcionar num modelo à distância, né? Era isso que nós precisávamos implantar em 24 horas. A cidade que nós temos o nosso escritório, que é em Canoas, decretou o estado de calamidade numa sexta-feira, se eu não me engano, e na segunda-feira todo mundo não podia mais trabalhar no seu escritório até que a prefeitura definisse que isso poderia voltar ao normal. E nós estávamos com essa pergunta enorme na cabeça, com essa dúvida, porque nós temos prazos compromissados com clientes, nós temos projetos com multa se não entregam na data, nós temos contratos de suporte que o nosso cliente precisa levantar o telefone e tem que ter alguém do outro lado lá para atender, né? Então nós tínhamos todas essas perguntas para responder. E como programadores e pessoas de praticidade que somos, começamos a construir os modelos baseado no contato integral, ter em tempo integral contato com a equipe, né? E aí através das ferramentas digitais. Então, cada equipe organizou o seu modelo de contato, né? Então, o momento que a gente usa também para um incentivar o outro, para ajudar o outro, e a gente, ao longo do dia, a gente vai fazendo vários contatos e várias interações através da tecnologia, né? Então, no momento de trabalho, a gente resolveu muito fácil, né? Aí, isso eu tenho percebido que esse modelo tem funcionado bem. E realmente era uma dúvida muito grande se isso ia funcionar. No segundo momento, a partir do momento que a gente teve compromisso profissional modificado, os compromissos familiares e os compromissos de maçonaria também foram atingidos. Bom, na nossa loja, a gente convidou o pessoal para uma primeira reunião online. O objetivo era aproveitar aquele dia que nós faríamos a nossa reunião presencial para nos encontrarmos de uma forma virtual, batermos um papo, né? E todo mundo, de alguma forma, se acalentar, trocar uma ideia, falar das suas angústias e trazer um pouco de informação do nosso modelo, do nosso trabalho dentro daquela reunião. Para nossa surpresa, isso tem funcionado muito bem, né? Todos sabem que a dificuldade de migrar do modelo presencial para o modelo remoto, ela é verdadeira para muitas pessoas, né? Então, para nossa surpresa, isso funcionou muito bem também em reunir os nossos irmãos de loja no nosso dia de encontro, no mesmo horário, e tem sido, na minha opinião, boas reuniões onde a gente tem conseguido debater assuntos diversos, assuntos não só maçônicos, mas assuntos diversos, que nos dão um calorzinho no coração para continuar a tocar aquela semana, tocar o nosso dia a dia, dar aquela energizada, sabe? Esse momento de tu reunir as pessoas, ele não é só o contato físico, ele tem um contato
não gosto de usar essa palavra, mas não sei qual outra palavra eu poderia usar. Tem um contato espiritual, né? Dá um calor no espírito. Eu vou colocar isso, que é algo fundamental, Eric, complementando o que o Michael disse. Essa semana, o primeiro-ministro canadense fez um pronunciamento de quase 2 horas, com um monte de especialistas, mas ele falou em determinado momento o seguinte: nós vivemos agora um novo mundo. E esse novo normal que a gente vive, até existir uma vacina que consiga massivamente atender a população, é esse. E a gente tem que tomar medidas para a gente poder enfrentar esse grande desafio que está colocado à nossa porta. E aí ele fala, Michael, exatamente disso, da conectividade física e da conectividade emocional. Que a gente hoje sente falta da conectividade física, mas a gente ainda possui, e eu vejo isso sendo fortalecido, essa conectividade emocional, que para a maçonaria também tem muito a ver com egrégora, que é essa energia emanada por 1, 2 ou 3 pessoas, enfim. Bom, essa parte emocional para mim, ela é a mais difícil de contornar, porque realmente o contato físico ele constrói o emocional muito mais forte, né? Eu sou um frequentador assíduo do LinkedIn e hoje eu estava vendo a repercussão da live que a diretoria da Renner fez para os 5.000 funcionários. Ela foi uma live fechada ao público, mas muitos funcionários que eu conheço das lojas Renner, né, foram no LinkedIn e colocaram o seu depoimento de quão aquelas palavras foram entusiasmantes, enquanto aquelas palavras foram acalentadoras, o quanto aquelas palavras ajudaram aquelas pessoas a se manterem sadias psicologicamente. Pensem, meus irmãos, que a gente vive um momento onde que muitos estão pensando se vão ter emprego amanhã. A nossa empresa lá, eu posso falar esse depoimento da nossa empresa, a nossa empresa é uma afortunada que conseguiu colocar 100% do seu time trabalhando em home office. Quantas empresas não conseguiram fazer isso? Quantas pessoas estão sem conseguir gerar o seu ganha-pão por esse momento? E quantos se reinventaram por esse momento, né? Também tenho visto muitos depoimentos de empresas e pessoas, profissionais liberais, que conseguiram criar um fato novo, através desse fato novo, criar uma nova forma de trabalho. Talvez não tenham atingido tudo que conseguiriam, o que já tinham, mas já conseguiram enxergar um caminho novo, um caminho que, no modelo popular, diria assim, já viram a luz no final do túnel. Eu acho que, primeiro de tudo, eu não tenho como não falar o quanto surpreendente foi para mim, mas que com certeza vai ser para outras pessoas ouvindo, que uma empresa de TI achou estranho trabalhar via internet, né? Eu acho que não tem como não falar isso, né? Mas eu acho que foi muito válido esse depoimento e também puxando mesmo o exemplo, né, dessa live da Renner, e como trouxe também o Mano Luiz do pronunciamento do premier canadense, não cheguei a ver, mas interessante porque, de fato, assim, isso era uma das coisas que eu acho que a gente tinha que comentar, até mesmo como o Mano Michael falou, né? Então, na nossa loja, a gente está tendo esses encontros. Eu acho que é muito importante dizer que, se por acaso, né, o irmão que estiver ouvindo agora esse áudio ainda não participou, eu recomendo que sugira para o Venerável, que entre em contato com os irmãos para que façam essa live, porque de fato também é surpreendente o quanto ver os irmãos, conversar, falar as piadas, rir, é bom, vai trazer um pouco daquele espírito, mas eu vou puxar uma coisa além disso, e que eu acho que a gente vai voltar lá no começo do que o Mano Luiz tinha falado. Eu vou pedir para o Mano Gabriel só falar um pouco de... Mano, o Mano Gabriel, ele trabalha, né, inclusive está nesse momento com o home office, né? E é professor, né? Está ensinando nesse momento. Ou seja, tem toda aquela questão de ocupe seu tempo com cursos terceirizados, mas tem pessoas que estão seguindo os estudos notoriamente. Não necessariamente na sua linha como professor, mas utilizando a experiência de professor e trazendo para os nossos preceitos, para os nossos estudos.
Como a gente pode utilizar desse momento, utilizar das atuais ferramentas, na opinião do Mano Gabriel, para a gente continuar trabalhando enquanto maçons? Obrigado, Eric. Eu acho que é muito importante isso, porque realmente tem sido bem desafiador esse novo trabalho, né, de dar aula em home office. Mas o que é mais importante lembrar é que por trás daquele computador, por trás dos alunos, existem pessoas, né? Então, quando a gente planeja a nossa aula, nós temos que lembrar que os alunos, eles têm uma vida social também, que eles também estão em quarentena, que eles também estão passando por dificuldades. Às vezes, eles não conseguem ter os pais presentes para ajudá-los e dar suporte durante o estudo, né? E que sobrecarregar esses alunos com informação, às vezes não é o melhor caminho. Às vezes eles também precisam que nós, então, façamos uma live, que nós conversemos com eles um pouco, que nós descontraímos um pouco com eles, e não só a questão de matéria e de assuntos a ser tratados, que é importante também, obviamente, mas eu acho que o meu papel para com eles, além de professor, é de dar um suporte, é de ouvi-los nesse momento, é de acalentar, que nem o Mano Michael falou, né? E não simplesmente ir lá e encher eles de conteúdo e de matérias que, obviamente, não tem a metade da qualidade do que teria com eles presentes, né? Eles todos envolvidos. Mas também deixo aqui o meu relato de que tem sido muito prazeroso isso, porque eles têm que cumprir os horários deles de aula normal, né? Então, 7h30 da manhã eles têm que estar na frente do computador, e para minha surpresa, eles têm aparecido em massa, eles têm feito as atividades, eles têm respondido os questionamentos, e quando eu não consigo fazer as lives com eles, para conversar com eles mesmo, né? Seja para matar a saudade, eles vão lá e me pedem, assim, professor, vamos fazer uma live, vamos conversar um pouco. Então, acho que o papel do professor nesse momento, além de professor, também é de ser um suporte, né? Ser um ombro amigo para essas crianças e adolescentes que estão passando por essa mesma epidemia que nós. A questão de ligar o físico com o virtual, que é o segredo. O segredo não é simplesmente ficar na frente de um computador, de uma câmera, né, ou num celular. O segredo é transformar isso como parte do nosso dia, não como uma coisa misteriosa, não como algo que é um bicho de 7 cabeças, porque não é. E agora, nesse momento, a gente está desmistificando isso. E talvez por isso que as pessoas estão entendendo que é um novo mundo. Né? O novo mundo, ele não é o fato de estar em home office, é o fato de desmistificar essas questões. É o fato de entender que tecnologia não está aí para simplesmente fazer piada ou olhar filme. A tecnologia está aí para a gente fazer tudo na nossa vida. Né? Tudo que é possível fazer através de uma tecnologia. O que a tecnologia não consegue fazer, e não sei se não sei que dia vai conseguir fazer, é o contato físico, que é o que a gente mais sente falta e que nesse momento a gente tem trabalhado coisas para diminuir a falta do contato físico. Eu acho que nessa linha, né, Michael, o Mano Eric é médico, tá na linha de frente nesse combate à pandemia. Como que isso para vocês, para ti em específico, Eric, tem se dado essa nova realidade, esse novo normal? Tem muita coisa que é curioso, assim, porque modifica, né? Um exemplo, né? Eu trabalho agora no Hospital de Clínicas, né? Eu sou residente, na verdade, do Hospital de Clínicas em hematologia, e na hematologia a gente trata alguns tipos de câncer, né? De câncer de partes moles, que a gente diz. Então, é muito interessante porque os nossos pacientes, a gente realmente acha que não é o melhor momento para que eles estejam ali, né? Mas, ao mesmo tempo, eles têm que ser assistidos. A gente tem que ver esses pacientes, a gente tem que ver onde que eles estão, como que eles estão. Então, a gente está, por exemplo, utilizando mão de como fosse, não necessariamente, mas como se fosse um telemedicina, né? Entrando em contato com eles, vendo como que eles estão, vendo quem precisa e quem não precisa vir para o hospital. Isso está sendo muito levado em conta, né? Na hora de chamar esses pacientes para consulta. E claro, né, a gente tem pacientes na hematologia que tem uma imunidade muito menor do que outras pessoas,
tem pacientes que estão tratando leucemia dentro do hospital que praticamente não estão recebendo visita. Eles já receberiam poucas visitas e estão recebendo ainda menos agora. E isso é uma aflição tanto para o paciente como também para a família, que não consegue visitar aquele ente querido que está passando por um momento difícil. Então, assim, independente do Covid em si, que a gente sabe o quão grave é a doença, ou, aliás, o quão potencialmente grave ela é, o quanto de problemas ela traz para o sistema de saúde, uma vez que um paciente com Covid pode ficar 14 dias entubado, ou seja, 14 dias, pelo menos 14 dias numa UTI, ocupando um leito de UTI de um paciente que ainda assim o pessoal continua infartando, continua precisando fazer cirurgias de urgência. Então isso é um grande problema para toda a classe médica. A classe médica, né, nesse momento, vive uma ansiedade, um medo muito grande, uma vez que a mortalidade é maior dentro da classe médica, né, no sentido de a classe da saúde, uma vez que a gente está mais exposto. Tudo isso é muito difícil, né? E a gente tem, assim, colegas que lidam de diversas maneiras. Alguns que estão totalmente apavorados e não conseguem trabalhar da melhor maneira, outros que estão enfrentando, outros que estão negligenciando até. Mas, sem sombra de dúvidas, é um ambiente difícil, é um ambiente transformador, acrescentando ao que a gente iria discutir hoje. Dentro do programa de residência, como é um programa de ensino, a gente tem feito reuniões online para discutir artigos, para discutir casos de pacientes, para que a gente até tente evitar o contato pessoal entre os médicos, para não estar compartilhando bichos, por assim dizer, né? Mas para a gente poder compartilhar informação mesmo assim. Então, sem sombra de dúvidas, tem também uma grande reformulação. Toda a questão do telemedicina que estava sendo discutida há algum tempo atrás está sendo trazida nesse momento, o quanto pode auxiliar, né? E, inclusive, muita gente que mordia a língua quanto a realmente não acreditar nesse modelo, é um modelo que agora está sendo necessário. Sem sombra de dúvidas, é uma das mudanças aí que está trazendo. E só complementando aqui, e na verdade, começando a amarrar tudo de volta, eu só queria acrescentar ainda aos manos que, do meu ponto de vista, e positivo, como eu tento olhar as coisas, eu acho que essa questão do quanto a gente está se conectando, o quanto a gente está revisitando a maneira de ter contatos um com o outro, e inclusive o quanto deveríamos, não pensamos tanto quanto deveríamos do meu ponto de vista, mas o quanto realmente deveríamos pensar no que a gente está compartilhando de informação, o que a gente está repassando nos grupos, se a gente realmente está passando, como já falou o Mano Gabriel, né, o que a gente está repassando é útil, né, é bom, é verdade, a gente deveria estar pensando muito mais isso, porque infelizmente tem pessoas que só estão recebendo os nossos contatos por meios digitais. Eu acho que é um momento, sim, de a gente utilizar mais os meios digitais, é um momento de a gente se conectar mais por eles, mas principalmente de a gente se conectar com qualidade. O que tu acha, Mano Luiz? Eu estou completamente de acordo, Mano Eric. Eu acho que é nosso dever ter esse cuidado redobrado. Quando a gente fala nessa questão da era da informação, a gente tem que ter um pouco de consciência e de cidadania de cuidar o que a gente está repassando para os outros. Isso em qualquer esfera, dentro, fora da maçonaria, dentro e fora dos nossos ciclos de amigos e no nosso grupo familiar. Eu acho que é nosso dever, e principalmente quando a gente fala sobre a questão da relevância e da importância do maçom, como que a gente pode auxiliar os esforços que já estão sendo feitos para tentar trazer uma capacitação intelectual, cultural. É nosso dever ter ainda mais cuidado com o que a gente está conversando, com o que a gente está compartilhando, como que nós estamos fazendo isso. Então, eu estou completamente de acordo contigo nesse ponto e acho que essa nova realidade das conexões, como elas se estão dando no momento, exige ainda mais cuidado do que o normalmente, ou o antigo normal, a gente já tinha. Gabriel, contigo. Bom, para finalizar, então, gostaria de agradecer a presença do Mano Michael, que se mobilizou aí para estar presente com a gente hoje. Mano Eric, Mano Luiz, acho que foi muito proveitosa o nosso papo hoje. Acho que conseguimos falar bastante sobre assuntos que estavam meio engasgados para nós, né? E agradecer a presença de todos aí, principalmente o Mano Michael, que se fez presente hoje para nós. Michael, tuas considerações finais, então, para a gente poder encerrar esse episódio.
Bom, meus irmãos, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é parabéns. Parabéns pela iniciativa. É uma iniciativa inovadora, muito útil, muito desejada por muitas pessoas, no sentido de que precisam ter algumas palavras de conforto, precisam ter uma luz sobre novos assuntos. E continuem assim, busquem cada vez mais evoluir nesse aspecto. Eu acho que um podcast é uma forma muito legal de comunicação. Ela nos permite ouvir a qualquer momento, naquele momento que a gente estiver mais tranquilo, no momento que a gente estiver com melhor preparação para poder receber aquela mensagem. E por fim também dizer que fiquei muito grato de ter sido convidado e quando quiserem, estou aí de novo. Muito, muito legal, Michael. Nós agradecemos, reforçando o que já foi dito pelo Gabriel e pelo Manoel, que nós agradecemos a tua presença e disponibilidade. A gente trocou algumas informações ao longo da semana e gostaríamos de deixar para os ouvintes uma recomendação de leitura que pode ser bem interessante para esse período de isolamento social, de distanciamento. É uma reportagem curta, rápida, escrita pelo astronauta americano Scott Kelly. Ela originalmente foi publicada no The New York Times, em inglês. Várias fontes aqui do Brasil, várias mídias traduziram partes ou integralmente o texto dele, que são dicas de como sobreviver a um período de isolamento. Ele passou 1 ano na Estação Espacial Internacional, então fala com propriedade sobre o assunto. É uma recomendação de leitura que deixamos para vocês. Com isso, eu encerro mais um episódio do podcast, agradecendo ao ouvinte, agradecendo aos irmãos que colaboraram hoje nos dias atuais. Uma boa semana. Queridos, grande abraço a todos. Um abraço e boa semana. Um abraço, boa semana. De mão. Bem de longe, mas estamos juntos.